Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estamos nos aproximando do final dessa belíssima peça literária e hoje a partir do capítulo 15, primeiro verso. Nosso Pai, que coisa boa a gente poder relembrar dessas verdades aprendidas e nos apegar firmemente a elas para nunca esquecer. Obrigado pela tua palavra, obrigado por essa palavra de ressurreição. Nos ensina, Senhor, e nos guia a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Coríntios 15 diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Paulo não foi apenas um pregador que passou por Corinto, ele foi o fundador daquela igreja. Ele foi o evangelista que chegou lá, numa cidade então completamente pagã, e ele foi o homem que levantou a voz anunciando o evangelho de Cristo. E ele foi então o iniciador desse movimento que era a igreja de Corinto. Então, quando ele fala, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, é uma lembrança muito viva, porque esses irmãos de Corinto tinham ao apóstolo Paulo como seu verdadeiro pai na fé, o fundador daquela comunidade. E ele diz aqui algo muito interessante, que eles não só receberam aquele evangelho, mas eles estão firmes. No momento que Paulo escreve isso, ele fala, quero lembrar-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e do qual estão firmes. Isso é muito interessante. Paulo estava em Éfeso nesse momento, escrevendo essa carta aos irmãos de Corinto. E a carta se dividia em duas grandes seções, do primeiro capítulo ao capítulo 6, ele estava tratando de questões que ele ficou sabendo a respeito da igreja, pessoas levaram relatos e as coisas estavam realmente muito ruins naquela comunidade. Das comunidades que a gente tem cartas na Bíblia, sem dúvida, é aquela comunidade onde aconteceram as piores coisas. Do capítulo 7 em diante, ele vai responder questões que os próprios irmãos de Corinto mandaram perguntas para Paulo na forma de cartas. E aqui ao final ele vai então tratar de alguns temas de absoluta relevância, seja do que se ouviu falar, seja de cartas, e é isso que a gente vai tratar hoje. Mas importante que lá no começo, e eu apresentei isso para você quando nós começamos a estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo deixou muito claro, desde o começo, que ele acreditava na fé dos irmãos de Corinto. E que ele não tinha dúvida que o final desse processo de correção ia resultar em tudo o que é plenamente bom. E aqui ele ressalta isso mais uma vez. Ele apresentou diversas correções e repreensões aos irmãos de Corinto, mas ele fala aqui, no qual estão firmes. Ele nunca duvidou da honestidade dos irmãos de Corinto quanto ao evangelho. Mas estava claro para ele que eles eram pessoas carnais, que cometiam muitos erros, que se contaminaram com muitos pecados. Mas ele sempre demonstrou com muita e absoluta clareza a convicção dele de que ali eram irmãos em Cristo. Por que eu ressalto isso? Porque nós precisamos ter essa clareza quando olhamos para os nossos irmãos em Cristo, que estão vivendo vidas, e até mesmo doutrinas, que nós percebemos que estão erradas. Mas, se nós percebemos que eles são pessoas de Cristo, nós temos que ter essa convicção. Claro que existem até comunidades inteiras, denominações inteiras, que aquilo que eles pregam é incompatível com a salvação. E aí nós precisamos olhar para essas pessoas como pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Mas nós temos, de maneira muito comum, divergências doutrinárias entre comunidades ou denominações cristãs. Isso não pode se transformar num repúdio ao irmão em Cristo. Ainda que haja uma correção, uma admoestação, uma advertência, tem que ver junto isso aqui, ó. O evangelho no qual vocês estão firmes. Tem que vir essa certeza. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Evangelho, nós transliteramos do grego, essa palavra, essa expressão quer dizer boas notícias, boas novidades. Então, por meio dessas boas notícias, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Paulo aqui faz uma introdução a um novo tema.
Porque se a gente olhar só esses dois versos, bom, ele falou que eles estão firmes no Evangelho, mas agora ele põe aqui uma ressalva, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei, mas caso contrário, vocês terão crido em vão. Então ele abre uma possibilidade de crer, mas ainda que a pessoa creia, essa crença é vã. E quando que a crença é vã? Quando não existe um apego firme à palavra que foi pregada. Aí a fé não é mais a fé cristã, é apenas uma superstição. É apenas um misticismo, porque não tem conteúdo da palavra pregada do Evangelho. Por isso que o povo de Deus, em toda a sua história, desde que houve palavra escrita, lá atrás, e nós até hoje não temos ainda definição se o primeiro livro a ser escrito foi de fato, como parece ser o Gênesis, ou se foi até mesmo o livro de Jó. Mas na história do povo de Deus, desde que houve palavra escrita, sempre houve o estudo das Escrituras. Sempre houve. Quando Moisés grafou lá todo o Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros, né? Pentateuco quer dizer isso, os 5 primeiros livros da Bíblia, a partir dali, no próprio conteúdo que ele escreveu, ele mandou e ordenou que as pessoas estudassem aquele conteúdo, que elas conhecessem, que elas tratassem disso no âmbito familiar, que elas tratassem disso pelo caminho por onde andassem. Os levitas foram instituídos como uma força oficial para instruir as pessoas nas Escrituras. E assim foi ao longo da história, no período dos reis, ali a partir, quando tivemos Saul, depois Davi, sempre foi instituído fortemente o estudo das Escrituras. Quando o povo de Judá volta do exílio na Babilônia, e aí se funda, como se diz na tradição cristã, aquela grande sinagoga que teria sido fundada por 3 dos profetas, e aí depois também ali paralelamente até se inicia o movimento daqueles que se separam para se dedicar ao estudo das Escrituras e ao ensino, movimento que vai depois ser conhecido como o movimento dos fariseus, que infelizmente nós sabemos, boa parte deles desandou lá na época de Cristo, mas ainda assim houveram nobres fariseus como o próprio apóstolo Paulo, e depois segue, né? Temos então a história do Novo Testamento e a igreja firmemente se dedicando a essa tarefa de estudar as Escrituras. Nós temos naquele período ali do primeiro século escritos maravilhosos. Eu ainda ontem estava dando uma relida na carta de Santo Inácio de Antioquia aos Magnésios, uma carta escrita por um homem de Deus, um bispo de Antioquia, ele foi o 3º bispo, sim, a mesma Antioquia que nós estudamos aqui no livro de Atos, e esse homem, sob a perseguição de Trajano, ele foi condenado à morte. E no caminho dele, de Antioquia até Roma, onde ele foi executado, lançado aos leões, onde ele foi despedaçado, nos locais de parada, ele escreveu cartas às igrejas. E cartas de edificação, cartas de amor, demonstrando um profundo conhecimento das Escrituras Sagradas. Depois nós temos aquele período ainda estendido, a partir desse período, que é chamado de período da patrística, o período dos pais da igreja, até mais ou menos ali século III, uma produção intensa de conteúdo comentando as Escrituras. Um zelo pela palavra escrita muito grande. E aí nós temos então séculos e séculos, vem a Idade Média, erroneamente chamada a Idade das Trevas, onde houve uma produção intelectual riquíssima, que até hoje nos enche os corações e traz muito conteúdo para nós, muitos e muitos estudiosos da palavra de Deus. Chegamos então a esse tempo contemporâneo, onde hoje é uma variedade de temas, de literatura, de gente se dedicando a estudar o texto sagrado e apresentar para nós. Então não podemos nós sermos pessoas sem zelo pela palavra escrita. Não podemos ser pessoas que não se dedicam a esse estudo. Não podemos ser pessoas que têm crido em vão, porque não nos apegamos à palavra que foi pregada. Não podemos ser pessoas que têm um misticismo cristão, se é que isso existe, de ter lá, eu sou muito cristão, eu sou muito apegado, eu tenho uma fé enorme, e se você pergunta para a pessoa a razão da sua fé, do que ela tem crido, como diz a própria Bíblia, ela não sabe explicar, ela não sabe nem testemunhar do Evangelho, porque não tem apego. Isso Paulo está aqui já ressaltando para os irmãos de Corinto. Se eles não se apegam à palavra, a crença é em vão. Vejamos agora que aula que o apóstolo Paulo nos dá. Olha a sequência, olha a exposição clara.
Olha o raciocínio cristalino de Paulo. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Paulo vai rememorar de maneira organizada o evangelho que ele pregou. A primeira coisa que ele transmitiu a eles foi o que ele recebeu. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi ressuscitado, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Primeira coisa que Paulo pregou para eles. Cristo morreu pelos nossos pecados. E isso foi conforme as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Essa é a pregação de Paulo. Cristo morreu. Cristo foi sepultado. Cristo ressuscitou. Tudo isso foi segundo aquilo que nós já lemos no Antigo Testamento. E aí ele comprovou isso aparecendo a Pedro e aos 12. Veja que clareza de raciocínio. Vamos contrastar isso com os dias de hoje. Venha para a igreja para ter vitória. É esse o anúncio. Qual é o anúncio aqui? Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Venha para cá, para o nosso grupo, para ter prosperidade. Qual é o anúncio aqui? Eu acabei de lhe dizer. Venha para cá para ter quinta-feira de milagres. Venha para ter sua cura. É isso que Paulo anunciava? Não. Quantas e quantas razões são dadas por pessoas para ir à igreja? Sabe qual é o problema? Quando alguém entra, põe os seus pés numa comunidade cristã, enganada, com propaganda falsa, quando lhe é anunciado um motivo errado para estar lá, muito possivelmente essa pessoa vai iniciar uma caminhada totalmente errada, procurando em Cristo o que não é de Cristo. Ou nem procurando em Cristo, procurando no qualquer coisa, no universo, na sorte, no que seja, porque não tem nenhum alicerce nas Escrituras. E aí depois ela tem que aprender, descobrir que existe salvação, que existe arrependimento, que existe ressurreição. Há uma miríade de pessoas hoje que invocam o nome de Cristo sobre suas vidas e que sequer acreditam em ressurreição. O próprio Cristo ressuscitou, mas existe uma miríade de pessoas em todo o planeta invocando esse nome, mas não acreditando em ressurreição. Veja a que ponto chegamos. Paulo fala que ele apareceu a Pedro e aos 12. Os 12. Esse número, ele é mais um título. Quer dizer assim, os apóstolos. Até porque se você somar Pedro com os 12 dá 13, né? Esse número é um número muito significativo na cultura de Israel, porque eram 12 patriarcas, eram 12 tribos, eram 12 filhos do homem em Israel. Então o número 12 é muito significativo para o povo de Deus. Mas aqui não significa que haviam apenas 12, até porque, como eu falei, se somar 12 com Pedro dava 13, né? E aí tinha o próprio Paulo. Mas nós sabemos que eram os 12 originais, Judas se matou, ficaram 11, Matias foi escolhido, voltaram a ser 12, Paulo foi chamado tardiamente, eram 13. Depois vieram Andrônico e Júnia, 14, 15, Júnia, mulher, sim. Depois nós tivemos Barnabé, que é chamado em Atos dos Apóstolos também como apóstolo. Quando está Barnabé e Paulo, é dito os apóstolos. E esse título, ele foi dado a diversas pessoas, enviados, pessoas que foram grandes guerreiros pelo Evangelho, homens e mulheres, que conheceram a Cristo, tiveram contato direto com ele, a maior parte ainda no ministério terreno de Cristo, a exceção é Paulo, que teve contato com o Cristo ressurreto. Esses foram os apóstolos. E a esse grupo se costumava chamar de os 12, ainda que fossem posteriormente mais do que 12. E você vê por esse critério que não existem apóstolos hoje. Porque nenhum deles caminhou com Cristo, seja o Cristo no ministério terreno, seja o Cristo ressurreto. Então, vamos seguindo. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Aqui o adormecido é um eufemismo, uma figura de linguagem para dizer que morreram. Muito curioso que tanto o cristianismo quanto o judaísmo ou o hebraísmo, né, tem algo comum, que é diferente
dessas religiões de mistério que tem pelo mundo. Nas religiões de mistério, existe sempre uma figura, um indivíduo, que é o iluminado. De alguma maneira, essa pessoa é especial, se declara assim, ou alguém o declara assim, e que essa pessoa, um indivíduo, teria recebido essa revelação sobre o universo, a existência, e passado para os outros. Veja aqui que só de uma vez o Cristo ressurreto apareceu a mais de 500 irmãos. Se nós formos contar as multidões e multidões que acompanharam Jesus no seu ministério terreno, quantos milhares seriam? Então não é baseado no testemunho de alguém que disse, eu vi o Cristo ressurreto. Não. Ele morreu em ambiente público, todo mundo soube, foi notório isso na Judéia, tanto que nós temos o episódio dos discípulos lá de Emaús, que conversavam com o Cristo sem reconhecê-lo, e disseram, és tu o único estranho que não sabes o que aconteceu por esses dias? Porque era notório. A morte de Jesus foi notória. E aí, quando ele ressurgiu dos mortos, numa só ocasião, foram mais de 500 que o viram. E como foi lá no deserto com os hebreus saídos do Egito? Deus falava com Moisés no monte, mas também 70 anciãos foram chamados para uma refeição sagrada lá em cima com Deus. E mais do que isso, todo o povo de Israel, lá embaixo no sopé da montanha, todos escutavam a voz de Deus enquanto ele conversava com Moisés. Tanto que pediram para silenciar, porque o pânico tomava conta deles. Então todos ouviram. Todos os judeus da face da terra têm um ancestral, de qualquer família que seja dos judeus, de qualquer tribo que seja, tem um ancestral que esteve lá no pé do monte e ouviu a voz de Deus. Todos nós cristãos somos a sequência, os que prosseguem o caminho de mais de 500 irmãos que de uma só vez viram o Cristo ressurreto e de tantos e tantos milhares que caminharam e viram Jesus no seu ministério terreno. E ainda tem gente falando a bobeira que o Cristo histórico nunca existiu. Aí já é demais. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. E depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Porque Paulo tem uma conversão tardia. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Gente, se Paulo, que era Paulo, se considera o menor dos apóstolos e considera que nem mesmo merecia ser chamado assim, o que falar desses arrogantes que hoje andam por aí, até mesmo se negam a vestir roupas normais de seres humanos e mandam criar alguns artigos exóticos, vestimentas que parecem assim que tentam simular alguma espécie de sacerdote antigo para se diferenciar da multidão? O que falar disso? Que contraste com a atitude do apóstolo Paulo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo, rapidamente, ele põe as coisas no seu lugar. Ele deixa claro que essa graça não foi nele infrutífera, porque ele trabalhou mais do que todo mundo, mas ele já emenda isso dizendo, mas não fui eu, foi a graça. Ele aponta para Deus como a fonte de toda a realização humana, de toda a realização santa que é feita por um homem de Deus. E não aponta para si mesmo. Ele reconhece o fato de que ele fez mais, mas ele já aponta, mas não fui eu, foi essa graça que habita em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Aqui, Paulo, nessa sessão, ele ressalta, e com isso ele arremata, que existe uma unidade de pregação. Não importa de quem a pessoa ouviu o evangelho pregado. Porque no mundo antigo, pessoas viajavam, mudavam de localidade. Não seria difícil imaginar que alguém que estava em Corinto, ou alguém que posteriormente leu essa carta, possa dizer assim, mas eu nunca vi Paulo. Eu fui convertido pela pregação de Tiago, ou a de João, ou a de Filipe, ou a de Natanael. Paulo fala, não importa, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles. É isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Por quê? Porque os apóstolos tinham unidade na doutrina de Cristo. Com isso encerramos por hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque aqui você já sabe, nós estudamos a Bíblia. Até lá.